Salve, salve, galera! Seja bem-vindo a mais um No Ar Podcast. Você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Venha fazer parte aí da nossa família do No Ar Podcast, bem próximo aí dos nossos 12 mil inscritos no nosso canal no YouTube, bem pertinho mesmo, falta, hoje, né, estamos gravando, falta 14 inscritos aí pra gente chegar à nossa marca de 12 mil inscritos no canal no YouTube. Então, quem sabe, quando esse episódio está no ar, já chegamos a essa marca, mas se não chegou, você pode se inscrever, e se já chegou, você se inscreve também para a gente já ir para a nossa próxima marca de 13 mil inscritos e crescendo cada vez mais a nossa família aqui no YouTube. E também você pode seguir o No Ar Podcast no Instagram e acompanhar também os cortes do nosso episódio, as partes mais interessantes. Inclusive, agora nós estamos tendo os melhores momentos desses 3 anos de podcast. Então, nós estamos resgatando alguns momentos dos episódios antigos, dos primeiros episódios, os episódios que tiveram maior repercussão também, para a gente poder estar relembrando essas etapas, né, esses momentos do nosso podcast. E nós lançamos também o nosso canal de cortes no YouTube. Então, na descrição desse episódio aqui, vai ter um link que é o nosso canal de cortes. Se caso você não tiver tempo aí para assistir uma hora e meia de episódio, nós vamos ter ali pelo menos 10 minutos ou mais de um pedaço da nossa conversa. Então, a partir dessa semana, a gente está lançando esse canal de corte, que é uma das novidades para 2025, e a gente quer o seu feedback também e a sua inscrição. Se inscreva lá no canal também, para que a gente possa alcançar um novo público que talvez não tenha tempo para assistir uma hora de episódio, mas tem ali 10 minutos para poder separar e assistir um assunto interessante que foi debatido dentro da nossa conversa. Legal? Então, conto com vocês aí também nessa nova etapa do No Ar Podcast. Hoje nós vamos ter um episódio bem legal, que é a primeira vez que a gente está conversando sobre isso aqui no nosso podcast, é a agroindústria, a pecuária. A gente vai estar conversando sobre como que um boi, uma vaca que está lá no pasto, chega no nosso prato. Qual é o processo para isso acontecer? Quais são as dificuldades? Como está esse mercado atualmente no Brasil? E para a gente poder conversar sobre isso, nós estamos recebendo o Dr. André Hertal aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Thiago. Boa noite aos espectadores. Estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Muito obrigado pelo convite. Trouxe aqui, ó, um presente para vocês. Tem presente? Aí, ó, uma picanha. Picanha! De um gado criado aqui na fazenda. Olha que legal, cara. Aí, ó, picanha pra gente aqui do No Ar Podcast. Pena que eu não trouxe a churrasqueira aí. Na próxima a gente traz. Na próxima a gente traz a churrasqueira, já coloca a peça aí em cima da churrasqueira e a gente aproveita. Então tá ali a nossa janta aí garantida, picanha de qualidade já da fazenda, aqui de Bom Jardim Criado mesmo. aqui em Bom Jardim, exatamente. Pô, então é um boi bom-jardinense? Exatamente, ele é. Muito bom, tá ali, eu vou dar aqui pra você guardar lá, por favor, pra manter ela resfriada aqui. E, André, cara, muito legal o nosso bate-papo de hoje, mas antes de a gente começar o nosso papo, eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do No Ar Podcast, que graças a vocês aí a gente pode ter bate-papo como o de hoje, legais aqui no nosso programa, e conhecer um pouco aí da história do André, conhecer um pouco sobre essa criação bovina aqui em Bom Jardim. A gente conhece, né, e sabe que Bom Jardim é conhecido pela terra do café, a terra do chuchu, a parte agro fica mais conhecida, né, a parte de agricultura. A palavra fugiu, mas a agricultura em Bom Jardim ela é mais conhecida, o cultivo do café, mas vamos falar hoje também sobre pecuária, né? A produção de bovinos aqui na nossa cidade. Então vai ser bem legal o nosso podcast de hoje. E eu quero agradecer o Plano SAF, o SAF assistencial, que tem a plataforma de desconto chamada Sua Vantagem. Você que está assistindo o nosso podcast aí, ó, tem um QR Code aqui embaixo. Só você escanear ele, também vai estar passando durante o episódio, você vai para dentro da plataforma Soul, e lá você vai colocar seus dados pessoais, o seu número do cartãozinho SAF, coisa bem simples, bem fácil, rápido, e lá dentro da plataforma tem descontos em mais de 260 grandes marcas, também tem cursos online gratuitos com certificados, está sempre rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma, tem sorteio de brindes, tem sorteio de iPhone, notebook, é só você ficar atento à plataforma que sempre estão divulgando os sorteios disponíveis lá dentro, ok? Então você pode acessar aí o site através do QR Code. Se você ainda não é um associado SAF, basta procurar a loja SAF mais próxima de você e se associar, trazer toda a família, amigos fazem planos, SAF assistencial. Acesse também
o Instagram deles, @SAF Assistencial, e confira todas as novidades. Também nosso grande parceiro aqui no nosso No Ar Podcast é a Soneca Home. A Soneca Home é localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. Tem uma grande variedade de imóveis para deixar sua casa linda, até porque eles transformam casa em lar. Na Soneca Home você encontra uma grande variedade de mesas extensíveis de 4, 6 lugares, camas, cama box, cama baú, também tem uma grande variedade de sofás, sofá retrátil, sofá cama, isso tudo se encontra na Soneca Home. E claro, tem itens também decorativos, travesseiros, tudo isso você encontra na Soneca Home. Lá na Soneca Home você encontra também verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar a poder escolher o melhor móvel aí para a sua sala, para o seu quarto, para a sua cozinha. Então acesse o Instagram deles e confira todas as novidades. Com certeza você vai ser muito bem atendido, vão poder tirar todas as suas dúvidas. E lá no feed você encontra todos os itens que estão disponíveis no momento lá na Soneca Home, que tem uma grande variedade para você. Soneca Home, transformamos casa em lar. Acesse o Instagram e confira as novidades, @sonecahome.nf. Também nós temos nosso grande parceiro aqui em Bom Jardim, que é o Espaço Saúde e Bem-Estar do meu amigo Dr. Edmo, e também com grandes profissionais que vão te ajudar aí em diversas áreas da sua vida. Você que precisa aí dar um check-up geral aí na sua vida, seja na questão psicológica, você também tem a saúde dos pés lá no Espaço Saúde e Bem-Estar, com podólogas, manicures, pedicures. Também tem uma grande variedade de profissionais que não se trata de massoterapia, fisioterapia, shiatsu-terapia. É um espaço maravilhoso localizado no bairro Jardim Ornelas, que vai atender você de todas as formas. É um espaço de saúde e bem-estar. Tem o Dr. Edmo também com a questão de ortomolecular, também trabalhando com saúde integrativa, muito legal, né? Tem nutrição oncológica também, então acesse o WhatsApp deles e agende já a sua consulta e conheça também todos os serviços disponibilizados pelo Espaço Saúde e Bem-Estar, localizado aqui em Bom Jardim, no bairro Jardim Ornelas, bem ali na RJ 116, bem fácil, não tem erro, tem uma placa bem assim na beirada do asfalto, indicando aonde é o Espaço Saúde e Bem-Estar, e lá você encontra os melhores profissionais. Em Friburgo, Cachoeira de Macacu e Bom Jardim, você encontra também o laboratório Daylab. O Daylab, você sabe que desde 2016 atende com qualidade e procedência. Desde o momento que você chega no laboratório até o momento da entrega do resultado do seu exame. Então você que está... Estou falando de saúde, né? Precisa saber se sua saúde está em dia, suas taxas de vitamina estão ok. O Daylab é o lugar certo para você realizar os seus exames. Inclusive, eles são referência nos exames toxicológicos. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, procure já o Daylab mais próximo de você, seja em Cachoeira de Macacu, Nova Friburgo ou Bom Jardim, e realize os seus exames. E estamos conectados via Free Online aqui no nosso No Ar Podcast. Você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, quer uma internet de qualidade que não vai deixar você na mão, a Free Online tem os melhores planos de internet. Acesse o QR Code e confira todos os planos disponíveis para a sua cidade. Disponível em Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco, São Pedro, Lumiar. Free Online é top, Free Online é você feliz. Obrigado a todos que confiam aqui no nosso trabalho, e caso você queira associar sua marca conosco também, ter sua marca aqui no nosso No Ar Podcast, só entrar em contato através do direct do Instagram, que a gente combina, e vai ser uma honra tê-los aqui no nosso programa. André, você prefere que chame de Doutor André, só André? Isso aí, Thiago, é um título, é uma comenda que eu brinco na rádio, que eu aceito assim com muito orgulho e muita humildade, mas eu sou formado em zootecnia, tenho só graduação. Doutor é quem tem doutorado. Mas eu humildemente aceito esse título que veio lá da rádio. Mas André tá ótimo pra gente conversar aqui. Show de bola. Então, André, eu quero conhecer um pouco da sua trajetória, cara. Quem é o André? Por que você escolheu essa parte aí de zootecnia, lidar com pecuária? Como que isso surgiu aí na sua vida, cara? Thiago, essa parte do agro sempre esteve presente na minha vida. Na minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. A minha família, parte de pai, é de Barra Alegre. Meu avô, Olavo da Rocha Hertal, foi agricultor e continua até hoje a minha família, minha tia,
toca os negócios. Meu avô também tinha gado de leite na época. E na minha infância participei muito lá, principalmente da parte do gado de leite. Meu avô também foi vice-prefeito, foi vereador, presidente da Câmara, presidente do Sindicato Rural de Bom Jardim. Teve uma comenda municipal também. O que é comenda? Só para... Comenda é um título que desde o século XII ou XIII, cavaleiros e militares, os cavaleiros templários, desde muito antigo, né, recebiam essa... É uma honra ao mérito, né? Uma honra ao mérito. Hoje, se a gente for comparar com um título de cidadão bom-jardinense, uma moção de honra, de aplauso. Perfeitamente. Legal. Vamos colocar, tá numa prateleira acima dessas, né? Porque quando a pessoa prestou vários bons serviços ao município, ao estado. Meu avô, por parte de mãe, também tem uma comenda estadual. Que legal. Foi funcionário público do estado. E então, o agronegócio sempre esteve presente na minha família. E... Na época, meu avô, por parte de mãe, tem a fazenda aqui em Bom Jardim, que hoje eu trabalho lá, e eu sempre fui apaixonado por cavalos. Meu avô tinha uma criação, e a minha paixão veio ali desde muito criança. Meu pai sempre andava a cavalo comigo, com meu irmão, sempre teve presente isso. E eu entrei na faculdade de zootecnia pensando na parte de equinos. Mas lá dentro da faculdade eu também passei a fazer iniciação científica, que era na UENF, em Campos, Universidade Estadual do Norte Fluminense, e lá eu encontrei mais contato com o pessoal do gado de corte. Então, fiz iniciação científica lá, então comecei a ter contato maior com o pessoal do gado de corte, fiz boas amizades lá, com os meus amigos que também criavam, e a gente tinha uma pequena criação aqui em Bom Jardim, bem pequena. E eu passei a ficar com um foco maior nesse do que no cavalo. Mas entrei na zootecnia pela minha paixão pelos cavalos. Hoje é minha ferramenta de trabalho, o cavalo, para trabalhar com gado, mas o foco todo é na produção de gado de corte, produção de carne, dos bovinos em geral. Que legal, cara. A zootecnia, ela... Só pra gente entender, né, pra quem não conhece, né? 99% não conhece. Não conhece, né? Ela é o quê? Ela seria... Mal comparando, tá? Aqui é um leigo falando. À vontade. Seria como que é que cuida de animais? Um veterinário. Veterinário, isso. Veterinário de animais mais de grande porte, de cavalo, de animais de grande porte, ou não tem nada a ver? Não, tem a ver. Essa parte é curiosa, porque tem gente que acha que a gente trabalha com zoológico, só porque tem o zoo ali na frente, né? Mas, resumindo, é produção animal que a zootecnia trabalha. Veterinário fica com a parte médica. Então, mesmo o médico, digamos assim, que trata dos animais de grande porte, também é veterinário, então? Sim. Entendi. O veterinário também faz a parte médica de bovino, de equino. Zootecnia não faz nada disso. A gente trabalha com produção animal. Entendi. Então, toda a produção, ovo, lã, carne, leite, tudo isso fica a parte do zootecnista. Mato Grosso do Sul, hoje tem uma demanda muito grande por zootecnista. E aqui a nossa região ainda está engatinhando. Aí na parte de produção, você no início falou muito bem que a agricultura ainda é muito mais conhecida que pecuária aqui na nossa região. Hoje, principalmente flor, né? Um dos maiores produtores do estado, café também. Então, essa parte de solo é o agrônomo. A parte de produção é o zootecnista e a parte médica é o veterinário. Eles se completam. Sim. A verdade é essa. Então, desculpa te cortar, mas é uma equipe multidisciplinar, né? Isso, exatamente. A gente faz matéria juntos, de mesma cadeira, veterinário, zootecnia, a base é a mesma, biologia. A gente faz disciplina junto na universidade, mas a parte de produção fica a cargo do zootecnista. Que legal, cara. E nutrição também é o grande foco. Né? Para você produzir, você precisa da nutrição. Né? Então, essa parte aí de formulação de rações, toda a tecnologia aí de um frango hoje chegar a ser abatido com 40 e poucos dias, Sim. Que não tem nada de hormônio nisso. Isso que eu ia puxar, cara, porque o podcast tem essa dinâmica, né? Que a gente vai conversa, lá e volta, sem né? dúvida. Mas você falou sobre essa questão de abate em curto espaço de tempo. É falado muito disso, né? Que aplica injeção no frango e o pintinho acabou de nascer, já dão uma grande dose de hormônio nele para se tornar um frango, uma galinha mais rápido. Então, é mito isso? Pô, chega a ser engraçado a gente que estudou ouvir essas coisas, Thiago. É o seguinte, um hormônio para ser aplicado no frango, ele tem que ser ou uma aplicação normal, uma injeção, ou pela via auricular, né? Então, hoje uma granja tem mais de 20 mil frangos, né? 30, 40, tem
Tem Dark House, que é um posto muito mais moderno, um galpão muito mais moderno, com 80 mil aves, até mais. Então fica totalmente inviável, se fosse o caso, você fazer uma aplicação dessa para o frango produzir mais. Então isso definitivamente não existe. Primeiro, porque não é legal. Segundo, porque é economicamente inviável. Você pegar um funcionário para você pegar frango por frango, pintinho por pintinho, já pensou? Para você fazer a aplicação. Hoje, todo medicamento que é aplicado, não é aplicado, que é fornecido aos pintinhos, por exemplo, é pela água, é na ração. Então, justamente para você não ter essa mão de obra, esse contato de pegar esses animais. Certo. Hoje, uma das coisas mais complicadas assim no frango de corte é a panha do frango, que é quando o frango está pronto para o abate, você precisa pegar, colocar numa gaiola ou colocar direto no caminhão. É um gargalo aí na produção. Então, como que você vai colocar no começo um outro gargalo que seria pegar pintinho por pintinho e aplicar? Então, isso não existe. Pode comer frango à vontade, que frango não tem hormônio. A grande produção de curto período, igual você falou, é primeiro pelo fator genético, né? Foram selecionando as aves que comiam pouco e cresciam muito. Então, essas aves hoje são as matrizes. Então, um pintinho que a gente recebe aqui em Bom Jardim ou em outro lugar do Brasil, ele é filho de uma super galinha com um super galo, para o nosso espectador entender, que tem muito peso, que tem muita capacidade de engordar, que produz muito rápido, com uma ração que tem muita tecnologia dentro dela. Então, na ração tem principalmente milho e soja, que é a base, e tem várias enzimas que vão facilitar o animal a digerir aquilo. Então, antigamente, vamos colocar assim, não é a minha especialidade, mas um frango comeria X gramas de ração e ele engordaria Y. Hoje ele come meio X de ração e engorda 2Y, porque o frango está preparado para engordar muito e a ração está preparada com todas as enzimas para ele digerir aquilo da melhor forma possível. Então, zootecnia é mais ou menos isso aí. Interessante. E é por isso que as pessoas têm essa sensação que a galinha que você cria em casa não cresce tanto quanto da granja, né? Porque não tem essa genética tecnologia. Nem essa nutrição. Você foi perfeito. Que interessante. Perfeito. E aí vem essa sensação que parece que lá tem hormônio. Faz todo sentido, cara. É um mito que a gente, quando lá estudando zootecnia, o professor falou. Meu saudoso não, que estava vivo, meu professor. Que você tem saudade dele. Exatamente. Meu querido professor Humberto, lá da faculdade, ele falava, ele é mineiro, ele falava, vocês têm que falar para todo mundo que frango não tem hormônio. E é verdade, porque é um mito que tem que cair, isso não existe. O espectador pode comer frango à vontade, não precisa ter esse medo. Eu garanto. Rapaz, só abrindo um parênteses aqui, você falou do saudoso, né? Eu lembrei de mim lá na rádio. Teve um dia que eu também estava com saudade do Edivar Monerá, grande voz, né? E aí eu fui falar saudoso. Aí Getúlio não sabia que Edivar tinha falecido, não. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Mas é saudoso de saudade, gente, exatamente, né? Exatamente. Mas, cara, não, na verdade, a termologia, a parte da palavra, né? É de saudade, né? Saudade, só que o pessoal colocou... A gente associa com... Exatamente. Não estamos tão errados assim, não. Passou batido, tá tranquilo. Mas eu me vi que e tinha muita gente na rádio no dia, né? Eu falei assim, pô, saudoso, Mas foi bom. Mas, cara, você falou que não é a sua especialidade, mas a questão do frango de corte, por exemplo, o que vai para ser abatido, não é o mesmo que produz ovos, então? São frangos diferentes. Exatamente, são diferentes. O que é destinado para postura, para colocar os ovos, as galinhas, no futuro, são destinadas ao abate também. Mas não é o Não é naquela precocidade dela. Isso, não. É um descarte, praticamente. Entendi. E já é uma carne com outro destino, não tem aquela qualidade do frango que é utilizado nas granjas aí, nas grandes empresas como Rica, todas essas grandes empresas aí, 99% é o frango de corte mesmo. A galinha é só o descarte. Entendi. Aí já é uma outra produção, é uma carne bem pior. Entendi. Cara, voltando para a sua área de atuação, que é os bovinos, né? Como que funciona também, igual essa parte que é feita com os frangos, com as galinhas, como que funciona para os bois, né? A gente vê, né, e principalmente as pessoas que são os defensores dos animais, né, muitas vezes relatam, né, quando fazem propaganda que não pode comer
carne, que é um sofrimento danado pro animal, que mostra lá até a imagem da vaca correndo lágrima. Então, essa é triste. Eles vão para uma área sentimental que eu gostaria de saber como que funciona realmente na prática esse processo, né? Pra gente poder receber essa peça da picanha, por exemplo, que você nos presenteou, e muito obrigado pelo presente, mas como que funciona esse processo? É um processo doloroso mesmo? É sofrido pro animal? Como que é na prática realmente você que vive isso aí todos os dias? Primeiro ponto, o bovino não chora. Não chora? Não chora, isso não existe. Isso não existe. O animal devia estar com algum problema ali, lacrimejou, alguma coisa para ele umedecer ali. E fizeram um sensacionalismo incrível naquilo. Primeiro ponto que eu costumo falar, Thiago, é que o ser humano, ele precisa de proteína animal. A gente precisa, não adianta. Não pode vir qualquer nutricionista conversar com a gente aqui. Se você se alimentar sem carne bovina, de frango ou peixe, sem ovo, sem leite, você está num déficit impressionante. Então você precisa suplementar. Se você entra na suplementação, né, via medicamento, você com certeza dentro daquela medicação vai ter que ter alguma coisa de proteína animal. Agora, se a pessoa é ovo-lacto vegetariano, aí ele está consumindo proteína animal. Então tem menos problema. Então o primeiro ponto é esse. O ser humano precisa de proteína animal. Então, daí a importância da nossa profissão zootecnista, que a gente precisa produzir muitos alimentos com eficiência, né? Com segurança, biosseguridade e biossegurança, e alimentar o mundo. Então, é uma profissão muito nobre. Eu tenho muito orgulho dela. Então, a proteína animal é essencial para a nossa vida. Desde os homens das cavernas, que a nossa principal alimentação é proteína animal. Então, é essencial para a nossa vida. Um outro ponto é o seguinte, os animais sofrem ou não sofrem no momento do abate. Eu falo com quem me visita lá na fazenda, ou pelo Instagram, quem me pergunta isso, que é recorrente, na rádio também. Quem fala que o animal sofre durante a criação ou durante o abate, no caso do bovino, por exemplo, nunca viu dois bovinos brigando. Um bovino adulto, macho, brigando com o outro, parece o fim do mundo. Um animal joga o outro para baixo, barranco abaixo, em cima da cerca. Ele se quebra, ele se machuca, sangrando. Acontece de morrer, um animal matar o outro. Então, isso, o ser humano não está inerente dessa parte. Se o bovino estiver sozinho na floresta, no pasto, ele vai ter esse risco de se machucar, é a coisa mais normal. E outra coisa, eles ficam horas brigando, daqui a pouco ele levanta. Então, é um animal totalmente resistente, não se compara a nossa pele com o couro do animal. Então, não tem como comparar o que a gente sente de dor com o que o animal sente. Está longe, muito, 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 muito longe. Então, o abate, ele é totalmente legalizado, conforme nossos animais criados aqui são levados até Cantagalo, no frigorífico, e lá respeita-se jejum, o animal tem que ficar 24 horas em jejum. Então, tem veterinário que faz a verificação se o animal está com saúde plena. Então, lá o animal recebe água no dorso para poder diminuir a dor. E o momento do abate é feito com uma pistola pneumática. É uma pistola de ar que é colocada por cima da cabeça do animal e o animal fica insensível. O animal não sente mais nada a partir daquele momento. Então não tem sangramento, não tem pancada na cabeça. É uma pistola por cima. O animal nem sabe o que está acontecendo. Pá, o animal desliga. Entendi. Já viu um lutador de UFC, quando ele leva uma pancada aqui, ele desliga. Sim, é praticamente isso. Aí, a partir dali, que é feita a sangria, aí o animal passa por vários outros processos. Certo. Da mesma forma também com suíno, que a gente não falou, que a gente falou de frango, mas o porco, por exemplo, parece que hoje em dia, não sei se eu estou ultrapassado nessa, é um aparelho entre as orelhas aqui, uma parte elétrica que deixa o animal em transe também, e ele fica totalmente desligado, e aí é feito o abate. Sim. Então tem uma fiscalização enorme feita para esse aspecto, e o animal para sofrer o menos possível, tanto na sua criação. O bem-estar animal hoje é necessário para a gente que é pecuarista, e é necessário para melhorar a produção. Então, quando o animal ele tem sombra, ele tem água, ele tem uma vida respeitada enquanto que ele está dentro da fazenda, ele vai produzir muito, então ele é lucrativo para o pecuarista, e ele dá uma sensação melhor para a gente que cria, de que o animal foi bem criado até o momento do abate. Agora, eu também uso na minha mente, no meu dia a dia, uma questão bíblica para esse aspecto. Porque Deus colocou os animais no mundo para servir. Sim. Então, e a gente que é a imagem e semelhança de Deus. Então, se os animais estão abaixo da gente,
é o mais normal do mundo, desde que o mundo é mundo, a gente abater o animal com todo o respeito, seguindo todos os protocolos e o bem-estar animal, conforme eu falei. Sim. O que acontece é que muitas pessoas acabam fazendo um sensacionalismo muito grande em cima disso, né? Aí eles criam vídeos, né? Botam aquelas musiquinhas bem emocionantes, bem emotivas, aí bota aquela fila de animais, um atrás do outro. Então, acaba trazendo uma sensação que é algo muito dolorido, né? Muito sofrido. Mas você trazendo essa forma aí, por exemplo, na minha mente de leiga, como eu falei, é a primeira vez que a gente recebe um profissional dessa área aqui no podcast. Então, eu nunca tive a oportunidade de conversar com um profissional dessa área. É a primeira vez. Mas a imagem que eu tinha de abate na minha cabeça, por exemplo, de boi, era aquela uma coisa de cavernosa, né? aquela Horrível. questão de quebrar o pescoço, né? Que botava o bicho num lugar apertado, aí vinha um negócio e torcia o pescoço do bicho, né? E aí ele caía no chão. Existem outras culturas, né? O abate do Islã, parece que é uma cultura de um abate bem mais agressivo, mas cada um com a sua cultura, né? A gente também... Com certeza. Então, às vezes, você vê algum vídeo na internet de um animal sendo abatido de forma mais grosseira, assim, são de outras culturas, outros países. Entendi. Que isso aí, aqui no Brasil, não. Legislação e bem-estar animal estão sempre presentes em qualquer frigorífico. Isso é importante você trazer, né? Que existe toda uma regulamentação para seguir, né? Para você ter uma fazenda como a sua, de criação, provavelmente você tem que respeitar várias normas, Com fiscalizações, certeza. né? Sem dúvida. Então, cara, que tipo de situação hoje, por exemplo, vamos botar, eu gosto de pecuária, gosto de animais, quero começar a ter lá o meu boi, minha vaca. Ele pode simplesmente comprar, botar lá dentro do terreno dele e começar um cultivo, ou ele precisa procurar regulamentar em algum lugar, enfim, como que é o processo disso tudo? É muito simples. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. O Grupo SAF e seus parceiros agora estão presentes em mais de 60 cidades do nosso estado. Um crescimento responsável e reflete a nossa missão de entregar benefícios que melhoram a qualidade de vida da nossa gente. E para retribuir essa confiança, lançamos a mais nova plataforma online de benefícios e vantagens. Clube de Vantagens Sou. Centenas de ofertas, descontos, sorteios e muito mais. SAF, amigos fazem planos. Confira em Bom Jardim um laboratório de excelência para a realização dos seus exames, o Laboratório Daylab. Com ótimo atendimento, localização e total segurança e procedência para a realização dos seus exames. O Daylab está presente em Cachoeiras de Macacu, tendo sua sede em Nova Friburgo, desde 2016, atendendo com qualidade. Confira as novidades lá no Instagram, @daylabnf. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipop Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar.
Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22 981 39 1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. É muito simples. A única coisa que precisa é uma questão mais contábil, né? Precisa ter. Quando eu faço uma venda, eu faço com nota fiscal eletrônica, que é o meu caso. E você, sendo um novo pecuarista recebendo, você precisa ter um cadastro no sistema para você receber esses animais. Então, quem está nos ouvindo e nos assistindo, quer ter a sua criação, vá até a Defesa Sanitária, a Emater, ou a Secretaria de Agricultura do município, que vão regularizar. Precisa ter ou a escritura do imóvel, ou um contrato de arrendamento. E ali, eu estou nessa área aqui. Então vamos regularizar para você receber seus animais. É simples demais. Então a única coisa que você precisa é essa parte. Agora, eu como técnico, aproveito para deixar aqui um detalhe importante. Se você quer começar a sua criação, você não começa a moda Bangu, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Não começa a moda Bangu. Então, procura um técnico, procura a Emater, que faz um trabalho bom e gratuito. Poxa, eu tenho uma área aqui de tal tamanho, quantos animais eu posso colocar? O principal fator, na minha opinião, que atrapalha o bem-estar do gado, e acontece muito, infelizmente, na nossa região, é fome. O bicho passa fome? Passa fome. Então, o pecuarista não tem noção de quantidade de animal que pode colocar naquela área. Então, durante a época da chuva, que a gente está passando agora, a época das águas, o volume de capim é grande. Então, o pecuarista fica animado. Vou colocar 20, vou colocar 100, vou colocar 200. Só que na época da seca, a gente tem menos luminosidade, o sol nasce mais tarde, se põe mais cedo, menos calor, menos chuva. Então, a produção de folha, de capim, de forragem, cai algo próximo de 30% a 40%. Então, você teria que ter menos 30% a 40% animais nessa área por conta desse período. E ninguém faz esse planejamento. O produtor, o pecuarista, não tem nem noção disso. Aí chega nessa época, 30% a 40% do rebanho passa fome, literalmente. Então, existem estratégias, você faz semi-confinamento, confinamento, que é justamente você colocar esses animais em um local e levar a comida para ele. Na época das águas, o animal vai no pasto e come. Chegou no inverno, você prende para você poder manter a taxa de lotação, que é a quantidade de gado naquela área. Então, hoje, infelizmente, eu quando eu vou comprar ou quando eu vou em qualquer lugar, uma palestra, eu sempre falo. O pior parte de bem-estar na nossa região, porque isso não é uma realidade tão grande no Brasil, que a Centro-Oeste tem tecnologia. E aqui não tem. E eu tento cumprir o meu papel aqui, que é levar essa informação. Não pode colocar muitos animais na mesma área, que os animais passam fome. Passam fome e chegam a morrer, Tiago, infelizmente. Não estou aqui para tapar o sol com a peneira. Tem pecuarista que acha normal o animal morrer. Então, pecuarista antigo, né? Pessoa que está há anos na atividade. Não, sempre aconteceu isso. Com meu pai acontecia, com meu avô. Só que hoje a gente tem uma noção muito maior de bem-estar animal e lucratividade. Antigamente, se o cara tinha 20 cabeças de boi e morreria um ou dois, o negócio dele se sustentava. Hoje não mais. Então, Faz falta. Se ele comprou 20 e morreu 10%, ele está no prejuízo. A chance é bem grande. Caramba, cara. E aí, se a gente for comparar igual esse assunto que a gente puxou do abate para essa situação, isso sim é sofrimento. Com certeza, sem dúvida. De meses, né? Um sofrimento de meses. Cara, porque a comida vai diminuindo. Que Imagina. doideira, né, Só cara? que eu brinco muito com isso. O maior culpado disso é uma raça de bovino que a gente tem chamada Nelore. O Nelore veio da Índia e se adaptou muito bem aqui no Brasil. E lá na Índia tem uma seca muito severa. Então, o animal é adaptado a passar esse período de seca. Ele aguenta. Ele aguenta.
ele tem um mecanismo incrível que ele diminui o tamanho de vários órgãos para ele receber menos comida. Nossa. Então ele perde peso, mas ele se mantém vivo. A chance dele morrer é muito pequena. Então o Nelore aguenta esse desaforo. Só que os nossos bois daqui não. É, só que o pecuarista, às vezes, ele tem um Nelore cruzado com gado de leite, ou um Nelore cruzado com outra raça, um Nelore com tabapuã, que já não aguenta, mas não aguenta tanto esse desaforo, entre aspas. Então, o pecuarista se acostumou a deixar o gado nesse... Só que isso é prejudicial tanto para o animal, mesmo para o animal que tem esse mecanismo, quanto para o bolso do pecuarista, que vai diminuir a produção de carne, ou a produção de bezerro, se for vaca de cria, e... consequentemente, vai gerar prejuízo aí para o pecuarista. Que interessante, cara. E isso é a causa de, muitas vezes, talvez estou equivocado, mas, por exemplo, do boi arrebentar a cerca e ir para o terreno do vizinho, para o lote do vizinho, tá certíssimo. ir para a rua, porque ele está tão desesperado com fome que ele quer sair dali para tentar achar alguma coisa para comer, né? O retrato do pecuarista que não sabe trabalhar no pasto dele, no terreno dele, é quando você está passando na fazenda ou no sítio, o pasto, o capim que está do lado de fora da cerca, que é o da rua, que a prefeitura corta, seja lá o que for, está maior do que o pasto dele. Então, ele é sinônimo certo de insucesso daquela atividade. Você falou perfeitamente. 90% das vezes o animal sai porque ele está passando fome. Outras vezes, um acidente, um animal brigando com o outro, igual eu falei. Quebra a cerca, pode ser a melhor do mundo que quebra. O animal tomou um susto com um caminhão que está passando pela estrada. O animal, às vezes, está com a cabeça para o lado de fora, pegando aquele capim. Passou um carro, uma motocicleta fazendo muito barulho. O animal, em vez de voltar, vai para frente. Então, acontece muito também. Mas 90% das vezes é culpa do pecuarista. Entendi, cara. Entendi. Interessante. Cara, você vê, são vários detalhes que a pessoa precisa ter. Não é simplesmente, né? Eu vejo que aqui no interior... normalmente tem leilão, tem rifa de bezerro. E aí o cara vai lá, arremata um bezerro, ele ganha um bezerro. Bota no quintal de casa e acha que aquilo vai crescer sozinho, ainda vai ganhar dinheiro. Não é bem assim, né? Tá longe disso. Caramba, cara. E aí que tá, né? Se o cara não tem nenhum cuidado, se o cara, ou melhor, não é cuidado, né? Se ele não tem nenhum conhecimento sobre tratar aquele animal, tadinho, o bicho vai sofrer ali, né? Com certeza. Tá fora do habitat dele, muitas vezes, porque nem sempre quem ganha ou arremata tem um pasto adequado, não tem o conhecimento adequado. A maioria das vezes não tem, principalmente aqui na nossa região. A maioria das vezes não tem conhecimento. O perfil do pecuarista aqui é assim, ele é funcionário público ou ele é empresário e o dinheiro que sobra, ele inteligentemente, ele quer deixar no boi. Então, porque é 1000 vezes melhor que a poupança, é um investimento que dá tranquilamente de 1 a 4% ao mês, dependendo da época. Dependendo da época, bem trabalhado. Então, tá me sobrando esse dinheiro, eu vou colocar no gado. Aí ele arrenda um terreno, ou ele compra um terreno e ali o dinheiro dele vai multiplicar. Só que muitas vezes eu recebo lá esse perfil, mas quando a pessoa procura alguém que já tem prática para poder auxiliar, tá ótimo. Que aí essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho lá com ele. Olha, não é bem assim, chegar lá, soltar, botar no pasto, tem que ter um curral bom de manejo, água de qualidade, cerca boa, né? Você usar o animal do mesmo sexo, para você não ter macho e fêmea junto, para não dar briga, para evitar confusão. Então, tem muitos aspectos simples, pequenos detalhes, que é fácil do pecuarista fazer, mas que muitas vezes ele não se liga nisso, não. Você está certíssimo. Igual a gente está aqui, Thiago, num estúdio maravilhoso, vocês estão de parabéns. Vocês prepararam, né? Procuraram lugar, pintaram, fizeram todo um ambiente incrível para a gente estar aqui conversando. Recebeu ótimas pessoas aqui, conforme eu vi já no YouTube. Então, você se preparou, você se preparou como pessoa e você preparou o lugar. Então, o pecuarista tem que fazer a mesma coisa. Ele tem que preparar a área que ele tem e ele tem que se preparar. Se não for ele, vai ser o gerente de fazenda ou vai ser o funcionário dele. Procurar uma especialização para essa pessoa, mesmo que ele tenha... meu funcionário trabalha com gado há 30, 40 anos. Ele pode aprender alguma coisa, com certeza. Ele tem mais a ensinar do que aprender. Mas ele pode aprender muita coisa nova, com técnicos, com boas pessoas, principalmente nessa área, a gente volta a falar do bem-estar, que é relativamente novo aí no nosso segmento de bovino de corte. Pô, legal, cara. Na nossa região, essa questão da pecuária, ela não foi tão desenvolvida ainda, né? Ela tá
como você está trazendo para mim, que está começando, as pessoas estão conhecendo, até porque essa parte da agricultura, ela sempre foi o forte aqui, né? Sempre a questão do café, a questão do chuchu, a questão das flores, como foi dito, inclusive o café reconhecido mundialmente, né? Recentemente a TV Al Jazeera, né, lá do Oriente Médio, teve lá no Goiabal, na fazenda da Montal, né? Então, cara, muito interessante você ver que é um reconhecimento mundial, recebendo turistas do mundo inteiro. Então, é um forte da nossa região. E na sua visão, cara, como um profissional da área, o que falta aqui, principalmente para o Bom Jardim, né, para poder ter essa questão da pecuária tão forte quanto a agricultura? Existe já algo em andamento para tornar pelo menos equiparado, ou ainda falta muito para avançar? Como que é a sua visão nisso aqui na nossa região e aqui na nossa cidade? Excelente pergunta. Eu, sinceramente, para o gado de corte, infelizmente, eu vejo pouca expectativa. Minha expectativa é bem baixa para essa melhora na produção. Uhum. Tanto pelo lado pecuarista, que não se especializa, e a dificuldade grande de mão de obra que se tem hoje. Eu vou nas fazendas aí comprar gado ou vender, e eu não vejo mão de obra jovem. Eu não vejo uma pessoa da minha idade de 30 anos trabalhando com gado. Eu vou comprar gado de pecuarista de 70 anos, 80, 60. Não tem gente jovem tocando o negócio. E nem gente jovem trabalhando como peão. Uhum. Então, sinceramente, a minha expectativa é bem baixa quanto a isso. A parte pecuária forte na nossa região é a de leite. A gente tem a cooperativa de Macuca aqui perto. Bom Jardim é uma grande empresa de laticínio, que é a Larisol. Com certeza, uma das que mais cresceu nos últimos anos, Bom Jardim, Sim. junto com a Melo. Sim. Com certeza. E então a gente tem esse foco aqui, a gente tem essa cultura da produção leiteira. Uhum. Acho que tem mais a crescer do que o gado de corte. Uhum. Agora, o gado de leite, ele esbarra muito mais nesse problema de mão de obra que o gado de corte. Uhum. Por exemplo, para trabalhar com 300 cabeças de boi, de corte, um funcionário dá conta. Uhum. Se você tiver 30 vacas de leite, talvez um já não dá conta. Você Uhum. precisa de 2. Então, o pecuarista, todo mundo está reclamando, até da agricultura. Mas a agricultura, você ainda tem uma parte de tecnologia bem mais avançada do que o gado de corte. A gente tem, chegando aqui na nossa região, drone, para você fazer aplicação de herbicida no pasto, para você tirar as pragas, para você fazer adubação. Porque o principal gargalo nosso aqui, de gado de corte, até de leite, é o nosso relevo. Então, o morro dificulta muito. Então, você não consegue entrar com um trator numa área para botar um capim de mais qualidade. Então, você não consegue entrar com um trator para levar uma alimentação para o gado. Então, a nossa área morrada atrapalha muito. Por isso que a agricultura, principalmente hortifruti, né, a gente vê na região de Teresópolis, que tem muito, aqui em Santo Antônio tem bastante, é a parte da agricultura que vai bem mesmo nessas áreas. Uhum. Então, e que tem uma rentabilidade muito maior que o gado de corte. Então, a gente tem essa dificuldade. Mas, conforme eu trouxe aqui o presente da picanha, um outro mito que a gente tem que derrubar. Se no frango a gente tem que derrubar que não tem hormônio, no gado de corte a gente tem que derrubar que o relevo não influencia na qualidade da carne. Eu ia puxar esse assunto. Que bom que você falou, porque eu já ia puxar esse assunto. Vou contextualizar aqui. Eu tenho um colega, na época de escola, que ele veio do Paraná. E você sabe que a região sul, o pessoal bate no peito e fala: nós temos o melhor churrasco do Brasil, né? As melhores carnes de boi é do sul. É verdade. E é verdade. É verdade. E aí ele chegou aqui em Bom Jardim e viu o boi no morro. E aí ele falou assim: como que boi tá no morro? Como que ele não cai? O que acontece para ele estar lá em cima e não cair? Porque na visão dele, o boi é tudo no plano, né? E aí eu não sabia como explicar também, mas eu falei assim: ele sempre estava lá, acho que ele acostumou, Mas aí eu fui conversar com outras pessoas e as pessoas falavam justamente isso, que a carne do Rio Grande do sul do Brasil, é de maior qualidade, porque como o boi ele não se força tanto para estar no morro, a carne fica mais macia. E o boi que fica no morro, a carne é mais dura. Então isso é mito também? Totalmente errado isso. Vamos lá, eu quero saber disso. Isso é o seguinte, lá no sul, eles têm, conforme eu falei do exemplo de raça aqui de Nelore, eles têm praticamente o gado 90%, 80% europeu. Então, o gado europeu, que é o gado que veio da Europa, tem várias raças, é um gado que tem um melhoramento genético. Agora a gente volta a lembrar do frango, né? Sim. Que ele cresce muito e tem muita carne por conta da genética. O gado europeu tem uma carne melhor que o Nelore e raças zebuínas,
porque ele tem um melhoramento genético de muitos anos. Tem raça que tem mais de 400 anos de seleção. Então, lá no sul, eles têm clima e relevo, vamos colocar próximo do europeu, né? Um clima bem próximo. O frio é mais intenso, o calor é mais ameno. Então, possibilita a criação desses animais dessa raça. Certo. Então, esses animais, eles são... Agora a gente volta no frango. Eles são abatidos mais jovens. Então, o relevo não chega a influenciar. Vamos supor, se a gente tem aqui em Bom Jardim o clima próximo do sul e a gente colocasse aquele gado de lá aqui, o relevo não ia influenciar na qualidade da carne. Entendi. Porque a idade é que é o fator principal. Então, quanto mais velho é o boi, nos tecidos, na musculatura dele, que a carne é uma musculatura, ela vai formando ali nervura, vai formando, para o espectador entender, vai criando aquelas linhas duras da carne, que quando você vai partir, tem aquela parte que é rígida. Então, o fator principal é a idade. E conforme a gente falou aqui já, que aqui não tem tecnologia e o produtor não tem essa capacidade de investir, poucos têm, está melhorando, mas poucos têm. Então, qual é a associação que faz? O gado que veio do morro é ruim, e o gado que vem do sul é bom, ou o gado que veio da baixada. É porque o gado que veio do sul tem genética, nutrição, e aqui o boi passa fome na seca, o boi demora 8 anos para ser abatido, enquanto que lá é com 2 anos. Aí o exemplo que você deu do frango é perfeito. O frango demora 4 meses para ser abatido na roça, e o de granja 40 dias. Aí o peito de frango de 40 dias é muito mais macio do que você podia até botar o frango no morro, tocar ele para ele subir. E tem um fator também, que a musculatura que o animal usa para ele subir ou descer, não é a carne que a gente faz no churrasco. Então, por exemplo, peito, paleta, é um músculo muito mais ativo para ele subir ou descer o morro do que picanha, que é uma carne que está na bunda do boi, vamos colocar assim. Ele praticamente não usa. Entendeu? Essa parte de carne costela, contrafilé, alcatra, é músculo quase não funcional, vamos colocar assim, para o animal subir e descer. E se você repara aí, olha no morro onde tem boi, a gente repara que a gente vê aquelas linhas, né? Então, o gado, inteligentemente, ele anda em curva de nível. Ele não sobe. Ele vem em zigue-zague, justamente para ele economizar energia e ele não ativar muito a musculatura. Então, caramba! Então, a gente tem essa parte aqui de muito possível de fazer qualidade da carne. Aqui a fazenda a gente é prova viva disso, de a gente abater animal já com 18 meses de idade aqui, animal criado aqui, vaca nossa da fazenda, desmamado aqui, e engordado aqui, a gente conseguiu fazer com 18 meses de idade. Então, tem uma qualidade muito próxima, se não a mesma, de um gado que vem do sul. Então, é muito possível, isso é muito simples. Interessante, cara. E é engraçado como que as pessoas que moram lá, realmente, quando vêm pra cá ver o boi no morro, eles se assustam, né? Porque não é uma realidade tão próxima deles nesse sentido lá, né, cara? E o que tem acontecido no sul e no centro-oeste? O gado tá quase sendo empurrado para o morro e para as áreas de confinamento, porque está muito mais lucrativo plantar soja, algodão, milho nas áreas de baixada. Sim. Porque o trator planta tudo, colhe tudo. É verdade. Então, o que o gado vai ficar fazendo ali que ele dá menos lucro? Então, eles estão empurrando o gado para as piores áreas. Área de abertura, área de morro. Interessante, cara. Interessante. A gente precisa ter conhecimento até para a gente poder defender a nossa região, porque se esse senso comum que vem de uma desinformação talvez se torna uma realidade, o nosso tipo de carne se torna menos competitivo no mercado e isso prejudica todo um sistema, né? Então, por que as pessoas aqui de Bom Jardim, da nossa região, vão começar a produzir bovinos? Se quando eu vou competir com a carne do sul, eu estou na desvantagem. Exatamente. Então, eu falo o seguinte, para o pecuarista e para o consumidor. Vá até um açougue de sua confiança, pede para o seu açougue uma carne fresca. Por quê? Olha só, aqui o animal é criado aqui em Bom Jardim, vamos supor, na região. Ele anda, dependendo do lugar da região, 40, 50 quilômetros até o frigorífico. Então, na quinta-feira, para a gente dar de exemplo, o gado foi para o frigorífico. Ele fica 24 horas em jejum. Ele vai ser abatido na sexta. Então, ele é abatido na sexta. No sábado, a carcaça é levada até os açougues da região. Então, você no domingo está comendo uma carne de um gado, de um boi que estava vivo na quinta. Se você compra uma carne do sul, do Pará, do centro-oeste, que tem qualidade de maciez,
qualidade de carne não é só maciez. A gente tem esse equívoco aqui no Brasil. Que tem maciez melhor que a nossa daqui, na média, sem dúvida tem, mas não tem a mesma qualidade de sabor e não é tão saudável quanto a nossa. Podem pesquisar aí na internet. Conservantes na carne bovina. Tem 2 conservantes com o nome nitrito e nitrato. Eles são, por lei, permitidos para serem aplicados na carne bovina até certa quantidade. Então, a carne, como que uma carne que está lá no Pará fica não sei quantos dias de transporte, mas não sei quantos dias nos supermercados, e a gente consegue consumir por conta desses conservantes. Eu sei porque a carne que é criada aqui, conforme eu falei, que 3, 4 dias ela já está na mesa do consumidor, se ela ficar na vitrine do açougue 3, 4 dias, ela fica escura. É verdade. Então é muito perecível. Às vezes você vai no açougue e fala, a carne está feia, está preta. É por isso, está em contato com o oxigênio, ela está escurecendo. Poxa, como é que a carne que vem lá do Pará está 30, 40 dias aí e não estraga? Por conta desses conservantes. A carne fresca não tem esses conservantes. E a carne embalada a vácuo, essa carne de caixa, a gente fala carne de caixa, de várias empresas, ela tem esses conservantes que é legal, a lei permite. Só que esses conservantes, você encontra muito eles, por exemplo, na salsicha. Eles dão cor e eles conservam o alimento. É o chamado, esses 2 conservantes, nitrito e nitrato, chamam-se de sal de cura. E é extremamente prejudicial para a nossa saúde, grandes causadores de câncer, em grandes quantidades. Pô, André, eu nunca mais vou comer carne embalada, vácuo, carne de caixa, nem salsicha. Se você não comer salsicha, você faz um grande negócio. Mas a carne bovina, você pode comer ela embalada, porque... Agora, se você tem uma dieta regrada, você comer ela todo dia, ou grandes vezes por semana, você vai aumentar muito seu nível de exposição a essas químicas, que são extremamente prejudiciais à nossa saúde. Então, poxa, você consumindo uma carne fresca no açougue da sua confiança, você está promovendo a economia local, está comprando uma carne do açougue daqui, um boi que é abatido aqui, o dinheiro gira na nossa região, e você está levando alimento saudável, extremamente qualidade em nutrição, aminoácidos, vitaminas que você só encontra na carne bovina, você vai levar para sua mesa. Então, tem até, deixa até de curiosidade aqui, tem até atleta hoje de endurance, de provas longas, que eles só se alimentam com proteína animal. Carne bovina, manteiga, leite, peixe. Tem vários atletas hoje que eles fazem uma dieta toda assistida com nutricionista. Mas é a prova viva de que um alimento igual a carne bovina é extremamente saudável para o nosso organismo. Que legal, cara. Muitas informações interessantíssimas, cara, porque tá tudo englobado, né, cara? Tudo englobado. E realmente, né, a gente pensar, né, numa carne embalada a vácuo e uma que tá lá no açougue, a gente... dar preferência para essas do açougue é muito mais saudável, né? E é isso, cara. E é uma coisa que a gente não para pensar, né? Como que dura tanto tempo, né? Fica no automático, a gente não pensa, né? Esses dias eu tava vendo lá a embalagem do peito de frango, né? Válido até 2027. Caramba. Pois é. Né? Como é que pode isso? Que dura até 2027, né? Pois é. E outra coisa, congelado é uma coisa. Às vezes a gente compra peito de frango congelado. Congelado. Né? Aí ele tem perecível dele fica menor. Mas a carne de caixa, ela não vem congelada. Não. Você vai na ilha, ela está resfriada. E às vezes você pode ter certeza, conversa com muita gente, compra aquela carne embalada, ela em poucos dias estragou. Sim. Se você abriu ela... Tem que comer na hora. Exatamente. Fica escura, fica feia, dá um cheiro ruim. Às vezes a gente compra de mercado, eu mesmo já comprei, e quando você chega em casa, você abriu, ela tá ruim, tá estragada. Sim. Mesmo na data certa. Então é um risco que você não corre comendo a carne fresca. Porque se ela estiver escura, ela já entregou a idade dela, né? Com certeza. Que bacana, cara, que bacana. Vamos lá, eu tenho muita pergunta ainda. Deixa eu organizar aqui as minhas perguntas, porque, cara, é um assunto extremamente interessante. Mas deixa eu puxar, já que a gente tá falando dessa questão de açougue, tem muita gente, cara, que tem dificuldade para comprar carne, né? Eu chego no açougue, não sei que carne pedir, o que é bom para panela, o que é bom para churrasco, o que é bom para cozinhar, o que é bom para assar. O que você tem de dica para nossa audiência aí, pra galera que tá assistindo? Pô, eu não sei comprar carne, quero aprender a comprar carne. Que tipo de carne que é mais macia? Que tipo de carne que é ideal, por exemplo, para essas questões de... eu quero fazer um ensopado de carne com batata na panela de pressão. Você tem dica aí para a escolha dessas carnes no açougue? Excelente pergunta. Eu vejo com os amigos de açougue o seguinte, o perfil do público mudou muito. Antes a dona de casa ia lá e falava, eu quero uma carne de panela, como você falou. Aí o corte, o que ele estava
entre aspas, sobrando lá, ele botava para dona de casa. Hoje o cara chega, não, eu quero um alcatra. Não, eu quero um contrafilé, eu quero uma paleta. Então o conhecimento de carne melhorou muito nesse aspecto, principalmente para a parte culinária. Para a parte do gado criado, nem tanto, mas também está se desenvolvendo isso. A dica que eu posso passar é a confiança que você tem que ter no seu açougueiro. Tá. Então, você comprar no mesmo lugar, você criar confiança e você pesquisar também na internet, ver vídeos. Por quê? Às vezes você chega no açougueiro e fala, me dá 1 quilo de alcatra, que eu quero fazer um bife para o almoço na frigideira. Uma carne espetacular para você fazer esse tipo de carne. Aí o açougueiro vai falar para você, minha alcatra não está tão bonita, eu tenho uma chã aqui que está ótima. É uma carne inferior em termos de maciez, mas tem muito sabor também. Então, você confiar nele, você vai se surpreender, vai pagar mais barato e você vai ter a carne de qualidade do mesmo jeito na sua mesa. Então, essa questão de confiança no açougueiro faz uma compra melhor do que em cima do seu conhecimento. Entendi. Então, às vezes, você tem conhecimento, mas o açougueiro tem muito mais. Ele corta um colchão duro, ele te vende como uma picanha. Ele consegue fazer o desenho muito parecido. Sim. Então, você quando levar a sua lá para sua casa para você fazer, que foi de presenteada aqui, antes de você partir ela, a parte da gordura está aqui em cima, você vira ela e você procura 3 veias que tem na picanha. Você aperta ela, vai sair um pouquinho de sangue. Você aperta ela, vai sair um pouquinho. As 3 veias ali é a marca da picanha. Passou disso, é colchão duro. Não, peraí, vamos lá. Tem as 3 veias. Na picanha, Tá. a parte de cima é a gordura, Tá. a parte de baixo é só carne. Ela foi limpa lá no açougue direitinho. Se você procurar ela e apertando ela pelo meio assim, você vai encontrar uma hora que ela vai sair um líquido. Tá. Ali. É a primeira veia da picanha que a gente chama. A segunda e a terceira. Você vê mais de 3, tem colchão duro na sua picanha. Entendi. Entendeu? Excelente dica aí, galera. Então, você conhecer de carne é mais difícil do que você confiar num açougueiro. Se você confiar nele, você fizer sempre as compras no mesmo lugar, mesmo que eles colocam a carne inferior, mas ela pode ter muita qualidade. Porque ele sabe que aquela carne está mais velha, ou veio de um boi que não está tão macia a carne. Então, o principal, tenho certeza disso, é a confiança que você tem que ter no açougueiro. Antigamente, a gente tinha muito essa açougue de bairro, né? A família sempre fazia a compra ali, aquele fiado. E hoje a compra de carne é muito feita no mercado. Então, naquela correria, pega a senha, você nem sabe o nome do açougueiro, e o açougueiro está te passando aquilo, você pede qualquer carne. Então, você num açougue de bairro, você tem a capacidade de você criar uma intimidade muito maior com o açougueiro. Inclusive, se você comprar errado, você ia ali reclamar. Fulano, comprei essa picanha aqui pro churrasco, mas teve um cara lá que falou que era colchão duro. Aí, não, a próxima vez vai te servir melhor. Né? Não era não. Vai se defender, eu vou te dar um desconto na próxima. Coisa que você não consegue fazer no mercado. É verdade. Então, meu conselho é esse, é você dar preferência. Não é você abandonar o supermercado, né? Sim. Lógico, você consegue comprar carne de muita qualidade lá e numa eficiência maior do que o açougue de bairro. Então, mas para você fazer essa carne sua de confiança de churrasco, o açougue de bairro, um açougue que você tem mais contato, é uma dica importante. Pô, muito legal, cara. Falando sobre a questão da produção, principalmente quem assiste Globo Rural, né, que passa muitas informações. Eu odeio Globo Rural. Você odeia? Não. Depois eu explico. Tá. Eu vou trazer informação e quero saber por que você odeia. Mas o que eles sempre falam no Globo Rural? Olha, a arroba do boi gordo tá tanto, e para vender o boi tá tanto. E aí, às vezes, o preço não tá tão favorável assim, o pessoal acha que tá barato, ou tá muito caro, tal. Eu não entendo muito do assunto, mas eu sei que meu pai, ele trabalha com agricultura. Meu pai, desde 8 anos de idade, mexe com terra. E ele fala assim, olha, Thiago, igual quem faz plantação de agricultura, tá muito caro para você plantar e muitas vezes quando você desce para o Ceasa não tá tão valorizado assim. Nem sempre você tem retorno. Tá mais fácil você ter prejuízo do que o retorno. Exatamente. E ele começou a falar para mim um tempo atrás que na questão da produção de boi estava praticamente a mesma coisa. A pessoa tinha muito gasto para manter um boi, ele vendia, no açougue estava muito caro para quem comprava, mas para quem vendia o boi inteiro não estava tão lucrativo para quem está vendendo a carne no açougue, que não estava sendo repassado esse barateamento, no caso, para o consumidor final. Ele assiste o Globo Rural, tá? O que tem de verdade nisso? Como que está hoje o mercado dessa venda do boi gordo? O que é o tal do boi gordo também? O que tem de verdade no meio disso tudo? Só essa pergunta dava um podcast. Ó,
Quando eu fiz graduação na UENF, conforme eu já falei aqui, eu fiz curso pelo Beef Point de gestão, eu fiz escola de mercado pela Agrifato e agora eu fiz fazenda nota 10 pelo Instituto Integra. Então, essa minha noção de mercado melhorou muito. Então, é um assunto muito, muito extenso. Mas, pela primeira pergunta, por que eu odeio o Globo Rural? Ele passa o melhor dos mundos. O cara milionário que tira 2.000 litros de leite. O cara que tem um confinamento de 10 mil cabeças, 20 mil cabeças. Isso é a minoria. A maioria do produtor quer saber informação igual que a gente está passando aqui. Quantidade de boi que eu posso colocar naquela área, quem que eu posso procurar, por que meu boi está morrendo, por que meu boi está passando fome, qual capim que eu posso mudar. Você não vê isso. Você vê aquela história linda, maravilhosa, não sei quantos mil bois passando, um cara tocando. Ou então um cara que era dentista, fulano de tal, doutor. Era dentista, não é assim? E saiu da cidade para viver na roça. É verdade. Pô, cara, aí aparece o cara com o berro. O cara tá aposentado, já recebe não sei quantos mil, se a fazenda dá lucro, não dá lucro, ele não tá nem aí. Agora o pobre do agricultor, do pecuarista que tá vendo ali, ele fica vendo, mas eu sou um bobo. Eu sou um bobo. Eu tô perdendo dinheiro. Esse cara que veio de doutor lá da cidade tá ganhando dinheiro. Verdade. Então, por esse motivo, eu não gosto do Globo Rural. Mas eu assisto também. Mas, assim, essa parte de mercado é o seguinte. Esse levantamento de preço do boi que eles fazem no Globo Rural, por exemplo, eles trazem a média CPEA, que é um instituto que traz a média de São Paulo. A nível de estado, não tenho certeza, mas eles trabalham com a base da Scott Consultoria. E tem também a Agrifato, várias empresas que fazem esse levantamento. Como que é feito? Então, vamos supor, eu sou da Scott Consultoria, que é a mais conhecida. Vou levantar a média do preço do boi aqui, para já passar no Globo Rural de domingo. Aí eu pego o telefone, ligo para o frigorífico de Cantagalo. Frigorífico São Martins, qual que é a média pago de preço de boi aí? Hoje, é R$290. Beleza. Agora eu vou ligar para um frigorífico lá de Macaé. Frigorífico tal, qual que é o preço? É 300. Frigorífico tal, do estado. Soma tudo e divide, faz a média. Aí a média do estado, R$305. Aí o pecuarista tá aqui, viu aquilo. Aí fala, pô, a média do estado do Rio é R$305. Aí vai vender lá no frigorífico 290. Mas o frigorífico não vale nada. Então, é uma média do estado. Certo. E a média do estado está mais próxima da nossa realidade do que a média de São Paulo, por exemplo. Tem pecuarista que quer vender pela média CPEA. Mas o gado de São Paulo é um gado 1000 vezes melhor do que o que a gente tem aqui. Um gado de região de Macaé, Campos, é um gado melhor do que o gado que a gente tem aqui. Eles lá tem muito mais tecnologia, tem muito mais padrão de gado de corte do que aqui. A gente tem um rebanho hoje aqui de corte, 60% de fundo de gado de leite. Que é o cara tem um gado de leite para tirar o leite lá e ele cruza com um boi Nelore, um touro Nelore, um touro Tabapão, aí nasce um bezerro no meio do caminho. Ele é um pouquinho de corte, um pouquinho de leite. E a vaca de leite não tem qualidade de carne. Voltando agora ao nosso assunto. Então, você quer ter a pior carne do mundo, entre aspas, como é que você faz a pior carne do mundo? Você pega uma vaca que ela já está há 10 anos dando leite no curral e você leva ela para o frigorífico. É dura, é sem gordura, não tem maciez, não tem qualidade, não tem sabor, não tem suculência, não tem nada. Então, aí às vezes o cara compra uma carne dessa vaca e fala, a carne do morro não vale nada. Entendi. A gente volta naquele assunto. Mas o mercado é esse, o levantamento é feito por uma empresa especializada, é uma base para o pecuarista que ele tem que seguir, sem dúvida. E a parte de lucratividade é o seguinte, no caso do gado de corte, o gado possui um ciclo chamado ciclo pecuário. Esse ciclo ele dura de 6 a 9 anos. Então, durante esse ciclo, o boi tem baixa de preço, alta de preço, baixa de preço. O bezerro, que é o boi pequeno, ele tem alta de preço, baixa de preço, de acordo com os anos. E desde 1991, eles têm um levantamento que isso é cíclico. Então, que isso de 7 a 9 anos, depende do ciclo, isso tem de subir ou descer. A gente passou por 3 anos, praticamente, de baixa de preço de boi. 2 anos, para ser mais específico. Então, 99% dos pecuaristas estavam trabalhando no vermelho. Eu mesmo cheguei a ter uma equipe de 3 funcionários, hoje eu não tenho nenhum. Foi um motivo, foi uma saída que eu tive para poder me manter na atividade. Então, eu reduzi o rebanho, fiz um manejo mais simples. Tive que, infelizmente, demitir. Eu tinha uma equipe que era muito boa, que eu treinei, sabe? Tudo aquilo que você lê em livro para você ter uma equipe, que você faz curso de gestão, eu fiz. Certo. Eu tinha uma excelente equipe e, infelizmente, eu reduzi todos os custos e eu
tendo essa noção de mercado, eu falei, mais 2 anos de mercado baixo, eu não vou me sustentar no negócio. Certo. Então, eu tive que partir para demitir a minha equipe. E agora, o gado já subiu de preço. Por exemplo, o boi veio de R$180 por arroba, hoje para R$300, próximo dos 300. Sim. Então, o pecuarista agora já tem margem. Sim. Esse ciclo também acontece com a soja, não tão específico assim, mas também acontece na agricultura, por exemplo. A gente teve há poucos anos atrás o inhame, que é também uma cultura conhecida aqui na nossa região, e mandioca, aipim, um preço espetacular. Aí qual é a reação do agricultor? Vou plantar. Todo mundo planta. No outro ano não dá preço. Acontece sempre isso. É por causa da escassez, né? É oferta e demanda de mercado. Então o ciclo do boi também é assim. Então quando o boi está num preço muito atrativo, várias pessoas querem investir no gado de corte. Aí você vê boi em tudo quanto é lugar. O preço do boi é baixo. É um ciclo mais específico do que isso que eu estou simplificando para você. Sim, claro. Mas, então, quando tem muito, o preço depois vai baixar. Aí, depois que o preço abaixa, todo mundo desanima, o mercado fica frio. Não vale a pena investir em gado. Aí demora-se anos para voltar. Por que demora esse tempo todo? Por mais tecnologia que você faça um boi ser abatido com 20 meses, 18 meses, 15 meses, 25 meses, você não muda o tempo de gestação da vaca. Então, a vaca, resumidamente, 9 meses, ela vai demorar para ela parir o bezerro. Isso você não muda, da biologia. Então, para você ter mais ou menos bezerros, esse tempo você não vai mudar. Então, o ciclo vai mudando de acordo com os anos, por conta desse motivo de muito ou pouco boi, e esse ciclo se repete por conta do tempo de gestação da vaca. Que interessante, cara. Pô, muito legal. E entender como que funciona esse ciclo, a gente entende como que a comida chega no nosso prato, né, cara? Porque é como você falou, não é somente o boi, né? Tá em tudo, tá na soja, tá nos alimentos que a gente recebe na nossa casa. A gente estava conversando sobre essas questões alimentícias um tempo atrás, eu e a Thalia, e eu estava falando que hoje o produtor brasileiro, por exemplo, o produtor de arroz, ele é muito mais vantajoso vender para fora do Brasil do que vender para dentro do Brasil. Porque fora do Brasil ele recebe em dólar, né? E o dólar é extremamente valorizado. E no Brasil você tem que vender em real, e nem sempre você tem essa valorização. Não existe uma política, e aí, gente, a política tá aí também. Infelizmente, não tem como fugir. Não existe uma política nacional de valorização dos produtores. Existe, muitas vezes, muito imposto nas costas do produtor. Perfeito. Né? Muita burocracia, muito imposto, que impossibilita, muitas vezes, de você manter 3 funcionários mesmo numa época de baixa. Exatamente. Porque penso eu que um governo, sabendo que um país como o Brasil, que não é um país industrial, é um país de agricultura, é um país de agropecuária, fala assim, poxa, eu vou pegar esse cara que sustenta o país e vou facilitar a vida dele para que ele possa produzir ainda mais para poder alimentar a nossa população. Mas não, aí o que a gente faz? Coloca uma sobrecarga ainda mais nas costas desse produtor. E aí acontece o que a gente vê, que o produtor está numa dificuldade muito grande de produzir, ele não consegue lucrar tanto, mas quando o consumidor chega no mercado, chega no açougue, ele paga um preço altíssimo, porque tem uma sobrecarga de juros e de impostos em cima dessa carne, em cima desse produto. Então, quando a gente vai falar assim, muito chato falar de política, mas, gente... Não, necessário. É necessário, porque desde o produtor quanto o consumidor, a política envolve nisso tudo. Então, uma sobrecarga de imposto, tanto para quem produz quanto para quem compra, torna o jogo inviável. Você respondeu perfeitamente por que às vezes o boi não tem preço e a carne está cara. Olha só, passar em detalhes para o nosso espectador. O gado que está aqui e vai ser abatido no frigorífico em Cantagalo. Quando você tira da fazenda, você paga, eu que sou CNPJ, 6 e pouco % de imposto em cima daquela nota. Então já começa ali. É o primeiro custo. O boi nem saiu da sua casa, já tem que ter a nota e o IGTA. 6% em cima daquela venda. Que você faz essa passagem para o frigorífico. Então, aí depois disso, ele entra no caminhão, você paga transporte. Paga diesel, paga pedágio, paga motorista, tudo para chegar lá. Quando chegar lá, você paga taxa de matança por animal. Então, entrou no custo. Depois da carcaça, que o boi já foi abatido, está refrigerado, vai no caminhão frigorífico para chegar até os açougues. Saiu do frigorífico, mais imposto. De novo, ele pega estrada, diesel, caminhão, pneu, pedágio, tudo de novo. Quando chega no açougue, que é partido e vendido, aí tem
aluguel do açougue, açougueiro, luz, que é caríssimo nos açougues, porque refrigeração é caro demais, um monte de câmara, um monte de refrigerador, e mais imposto a partir do momento que você partiu e vendeu, mais imposto para o açougueiro. Então, às vezes, o consumidor fala, poxa, mas o boi está barato e a carne está cara. Um dos motivos é esse. Você falou, você foi perfeito. Tá alta carga tributária em cima do produtor. E em cima de quem comercializa, né? De quem está no comércio. Ninguém escapa, né? É engraçado, né, que se a gente for falar sobre a forma tributária do Brasil, no redor do mundo, chega a ser cômico, né, para não ser trágico, porque o mesmo produto, ele é taxado diversas vezes, gente. E isso é uma particularidade, cara. Eu não conheço outro país no mundo que tem essa carga tributária sobre um mesmo produto, cara. É o mesmo boi, Venezuela e Argentina tem. Exatamente. Não falar mais nada. Então, tipo assim, explica muita coisa, porque, cara, é o mesmo produto, é a mesma carne, só que ela é taxada de todas as formas possíveis e por todo mundo, cara. Desde quem produz, quem compra, o consumidor final, ele tem que pagar imposto sobre o mesmo produto. Então, se torna uma questão inviável, cara, de ter qualidade. Nós vamos ter carne todo dia. Velho, o pobre, realmente, que ganha um salário mínimo, se ele comer a carne, sei lá, só no final de semana, ou uma vez no mês, ou a cada 15 dias, é muito hoje. Porque um salário mínimo, você não vive no Brasil. Porque é a alta de imposto, cara. Então, Thiago, vocês estão falando sobre um podcast sobre agropecuária e tal. Mas está envolvido também. Sem dúvida. Né, André? Porque a gente não pode estar com os olhos fechados com a realidade que o nosso Brasil passa. Porque produtores como você tem um monte no Brasil. E na minha visão, eu que sou um eleitor, não tenho nada envolvido com política, não quero também, não penso nunca nisso, mas eu sou um eleitor e um eleitor ativo. O que eu penso? Eu acho que o Brasil tinha que olhar para pessoas como você, que tem ao redor do Brasil, e falar assim, cara, esse cara, ele sustenta o nosso Brasil. Então, o que eu, como governo, puder fazer para fazer... Cara, você tem que produzir ainda mais. Eu vou fazer para esse cara conseguir falar assim, pô, eu vou contratar, eu vou ter mais... Se hoje eu tenho, sei lá, 100 cabeças de gado na minha fazenda, eu vou colocar 500, porque o governo facilita. Mas eu não consigo enxergar isso. E aí a gente vê que muitos produtores preferem vender para fora do Brasil justamente por causa disso. Porque você vai vender para a China. A China vai pagar muito melhor do que o Brasil. Você vai vender para os Estados Unidos. O retorno vai ser muito maior do que o próprio Brasil. Então, eu estava conversando com a Thalia dentro dessa conversa, que nos Estados Unidos existe uma política do abastecimento interno. Para o produtor nos Estados Unidos, eles não produzem muita coisa, né? Mas o que eles produzem, primeiro tem que abastecer o país, depois que o país está abastecido, você vende para fora. O Brasil não. Você vende para fora e o que tiver aí fica para gente. Foi a questão do câmbio que você falou. Para os Estados Unidos exportar para receber em dólar, a diferença de dólar para o euro para o dólar está pouquíssimo. Sim. Agora, para a gente aqui, 6 vezes. 6 vezes. Então, tem uma exigência muito maior ao mercado, no caso da pecuária, mas você tem uma vantagem enorme de exportar. Você não tem como o grande produtor não exportar. Ele recebe 6 vezes o valor. Aí, o que vai acontecer? As especificações para exportações são atendidas, o pecuarista recebe muito mais, e o que sobra é exatamente essa palavra. O que sobra fica para o mercado interno. É verdade, Tanto cara. que o boi China, que o pecuarista fala, é um gado de 2 anos de idade, tem que ter sangue europeu, então é a melhor das melhores carnes, que é exportada para a China. Sim. Entre outros países que a gente exporta. Sim, mas agora você falou China de política. É um dos principais, né? É um dos principais. Mas o pessoal acha também que é muito mais. Quando teve muita exportação, foi 17%. Então, o mercado interno é essencial para manter ou abaixar o preço do boi. Então, você falou de política, a gente falou de câmbio, um assunto que e da nossa região vai integrar tudo isso que a gente falou. A gente tem perto de 300, 200 e poucos quilômetros da gente aqui, o Porto do Açu. E a região de Campos, São Fidélis, Macaé, está passando por um processo, principalmente Campos dos Goitacazes, e eu estudei lá, morei lá 6 anos e sei disso. Era a cana-de-açúcar e está passando muito disso para o gado. Então, muitos produtores de cana-de-açúcar estão acabando com a lavoura para investir no gado. E
gente, vamos colocar, da pesada, gente do dinheiro, pessoal, grandes empresários que estão acostumados com grandes produtos, grandes vendas, e está um movimento muito forte lá para fazer a exportação de gado vivo pelo Porto do Açu. Então, isso acontecendo vai potencializar a pecuária. Aí a nossa região tem uma grande chance, mesmo que nas dificuldades que a gente tem, funil de produção que a gente tem, o relevo pior, a gente tem um potencial muito grande de trabalhar com gado, porque a gente está pertíssimo também do porto. Então, esse é uma parte que vai precisar de política, mas o porto não é público, né? Parece que ele é privado, mas precisa de políticas públicas para a gente investir no gado aqui, igual você deu um exemplo perfeito, para a gente produzir bem, produzir o que a gente pode de melhor, e a gente poder no futuro exportar, que vai ser que vai trazer dinheiro, vai melhorar o câmbio do país, vai melhorar o município. Isso vai permitir que, mesmo com um boi na baixa, eu mantenha 3 funcionários, ou quem tem 10, quem tem 15 vai manter, porque não está à mercê só do mercado interno. Né? Então, o problema, quando eu falo com os amigos pecuaristas, o problema de mão de obra, agricultura ou pecuária, não é, não tem mão de obra, quando aparece é jovem que não é treinado. O problema principal não é esse, na minha opinião. O problema principal é margem de lucro. Se o produtor tiver margem de lucro, o bom produtor, se ele tiver margem de lucro boa, ele não vai ligar de pagar R$300 na diária de um roçador de pasto, de pagar R$4.000 de salário para um peão, de R$5.000 para um retilheiro, de R$3.000 para um cara que vai ajudar na agricultura. O problema é que o produtor não tem margem hoje para pagar nem os R$100 que é o mínimo que vale hoje a diária. Então, o pecuarista também, às vezes o agricultor, não tem informação que a gente está conversando aqui de, poxa, eu tenho que produzir bem, não, eu tenho que investir em genética. Igual você falou, tem que ajudar o produtor para investir. O que a gente tem de auxílio de poder público para melhorar a produção é um negócio incrível, dá vontade até de chorar, Tiago. Como diria o Capitão Nascimento, o sistema é... Qual é o maior programa de público para financiamento do produtor, principalmente de leite? No nosso estado chama Rio Genética. O Rio Genética ele permite o produtor de leite, comprar boas vacas, bons sêmens, para ele produzir muito melhor, igual o assunto do frango no começo. Ser mais eficiente para a vaca comer menos e produzir mais. Na teoria, é maravilhoso isso. O que acontece? O produtor ele não precisa só da genética. Hoje, o gado de leite, em geral, ele é produtivo. Mas o produtor não tem comida para dar para a vaca. Então, não adianta ele ter uma vaca que dá... Se ele tem uma vaca que dá 5 litros de leite, ele não alimenta ela direito, se ele alimenta ela direito, ela poderia produzir 10, 12 litros, de forma lucrativa. Especializada, nutrição direitinho, bem formulada uma ração, que não adianta dar comida de qualquer jeito para a vaca que ela come e não converte. Aí ele entra no Rio Genética e melhora o rebanho dele. Vou comprar uma vaca que vai dar 30 litros por dia. Ele não está preparado para aquilo. Ele não tem curral, ele não tem pasto, ele não tem galpão, ele não tem ração, ele não tem funcionário que sabe mexer com aquele gado. Então, esse trabalho genético não adianta nada. Mas por que ele existe? Ele existe porque os grandes vendedores de genética, na sua maioria, são os grandes políticos. São os grandes empresários. Por exemplo, Ricardo Teixeira, que era presidente da CBF, era um grande vendedor de genética de gado de leite. Aí a gente entra em outro assunto, que a gente falava de bem-estar. Uma vez, muitos anos, uns 6, 7 anos, eu estava em Friburgo, fui no Banco Santander, naquela calçada ali, tinha um pessoal do Greenpeace. E me pararam para falar que inseminação artificial é um abuso contra a vaca, porque entra uma vara pela vagina da vaca que deixa ela num mal-estar terrível. Eles mal sabiam com quem eles estavam falando. Nem imaginava que eu era pecuarista. Mas deixei eles falarem os milhões de absurdos lá. Aí depois eu vim conversando com eles numa boa, corrigindo algumas coisas. Falei, mas vocês já viram como é que é o órgão reprodutor masculino do touro? É muito maior e pode, se esse prejudica a vaca de inseminação, o órgão sexual masculino vai prejudicar muito mais. Muito mais, porque não tem como isso causar problema. Aí fui conversando com eles e entrei nesse assunto. Eu falei, vocês têm que pegar e bater em cima dos maus pecuaristas, dos maus agricultores. Os que usam lavagem de dinheiro para produzir, os que usam dinheiro público via BNDES para produzir de qualquer forma, aí retira recurso de um pequeno produtor, de um Pronaf. Então, esses que vocês têm que bater.
Agora, o pequeno pecuarista, o pequeno agricultor, que está humildemente tentando buscar o lucro, igual a gente falou aqui, e às vezes ele não consegue, e ele sai da atividade, ele vai para a cidade e ele fica igual um passarinho na gaiola. Seu pai, por exemplo, teria dificuldade de morar no centro de Nova Friburgo, tenho certeza. Com certeza. Então, quando ele deixa a atividade dele porque ele não aguenta mais estar no prejuízo, isso é de uma tristeza incrível. Às vezes por falta de informação, por falta de tecnologia, de administração, que também cada pessoa tem o seu limite. A gente está vindo de outra geração, a gente tem outra capacidade. E isso que eu falei com eles lá, quem bate contra a agricultura e pecuária não está errado, mas bate contra os maus pecuaristas, os maus agricultores. Deixa quem produz na inocência, mesmo que for errado, deixa o cara em paz, deixa o cara produzir, deixa ele procurar ter o lucro dele e viver a vida dele. Eu acho que isso aí é uma mensagem importante para a gente deixar para o nosso espectador também. Com certeza. Eu costumo dizer que o governo ajuda muito quando não atrapalha. Certíssimo. É uma ideia muito americana isso. Eu tenho um amigo de faculdade que está lá em Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. Aí eu perguntei para ele, e a política aí, como é que é? Ele falou, o americano não liga para política igual o brasileiro, não. O americano, acho que se não atrapalhar, tá ótimo. É tipo isso. Você vê, o Biden era presidente teoricamente de esquerda, mas as políticas econômicas dos Estados Unidos continuaram funcionando normalmente, sendo de esquerda, porque lá não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, né? Então, independente do presidente que estiver no governo, ele tem que fazer a economia girar, ele tem já uma regra para seguir. O problema é que o Brasil não tem regra, é difícil, né, nesse sentido, que aí o presidente que entra, infelizmente, ele descarta tudo que o outro presidente fez, agora é desse jeito aqui. Aí entrou um presidente de esquerda. Aí daqui em 2026 entra o presidente de direita. Aí pega as coisas boas que a esquerda fez, que tem coisa boa. Não, isso aqui não serve também mais não. Agora é desse jeito. Aí a cada 4 anos ou a cada 8 anos vira uma bagunça. Porque você começa tudo do zero de novo e aí nunca a gente vai ter uma questão de Estado, aonde fala assim, o principal aqui é a população. Então, se um governo de esquerda fez isso aqui que é bom para o povo, a gente vai fazer a manutenção disso. Porque não é do meu governo, mas é do Estado. Da mesma forma, teve um governo de direita. Isso é normal numa democracia, essa alternância de poder. Mas o que não pode ter alternância é aquilo que é de bom para as pessoas, né? Então, os Estados Unidos ele tem essa mentalidade, né, de as pessoas, o governo não pode atrapalhar a vida das pessoas. É isso. É um sentimento nacionalista, né? Que a gente praticamente não tem aqui. Positivo. Nacionalista positivo. Sim. É o bem do país acima do meu pessoal. Exatamente. Então, ele não vai trocar o voto dele por R$100, por 50, $20 que ele vai receber ali. Não. Então, a gente... E lá você falou muito bem, tem alternância. Até nisso vocês são inteligentes. 4 anos de esquerda, 4 anos de direita, 8 anos de esquerda, depois 4 anos de direita. Eles estão sempre equilibrados e sempre conforme você falou, no foco, sempre deles manterem um país numa mesma linha de raciocínio. Né? Eu acho interessante o esquema político deles, né, eleitoral deles, que a eleição de deputados é diferente do presidente, porque igual o Trump, agora ele vai ter que conviver pelo menos 2 anos com os deputados que estavam ali trabalhando junto com o Biden. E aí, daqui 2 anos, ele pode realmente eleger ali uma base dele e tudo mais, mas quando entrar o próximo presidente, se ele não for reeleito, também vai ter que conviver 2 anos. Que equilíbrio, né? Que isso gera, né? O Brasil, infelizmente, eu não estou criticando o STF, não estou criticando, não, é uma opinião, tá? É uma opinião. Eu acho que é um sistema que funcionaria legal, porque hoje a eleição geral, de eleger todo mundo junto, acaba você elegendo ali uma base que torna insustentável o governo. Então, hoje, a sensação que a gente tem um presidente, mas quem manda é o Congresso. É um sistema parlamentarista com um presidente que a gente não sabe muito como funciona, né? Então, acaba que a população sofre no final justamente por não ter uma segurança, né? Hoje, o que impede do Brasil ter investidores, grandes investidores, para melhorar a nossa economia, é a falta de segurança. Hoje o próprio brasileiro não tem segurança de investir no próprio Brasil. Agora imagina alguém de fora investir num país que você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Se uma declaração mal falada de um presidente do Banco Central ou do presidente vai despencar tudo da Bolsa de Valor, o dólar dispara, chega a 7, 8 reais, o cara fica desesperado, porque você não tem uma segurança. Então, gente,
A gente tá... Você vê que interessante, né? A gente começou com um assunto ali falando de agricultura, pecuária e agora a gente está chegando à política econômica, né? Mas está tudo ligado. Quando a gente tiver o processo eleitoral, gente, desde o seu município até a questão do Brasil... Não venda seu voto, não, cara, porque, cara, é muito importante. As pessoas que estão lá representando a gente, cara, decidem esse tipo de coisa, cara. Então, muitos problemas que a gente tem no Brasil hoje é justamente porque a gente não foi educado a votar, a gente não foi educado a entender que a gente tem uma Constituição Federal, que a gente tem direitos e deveres, a gente não foi educado. Então eu vi lá, eu criança, vi meu avô, meu pai vendendo o voto dele em troca de um saco de cimento, seja o que for. Eu cresci e vou fazer a mesma coisa. Então é triste, é muito triste, mas a gente tem uma esperança, né, de talvez a gente no futuro a gente tenha um país melhor e que os políticos que sejam eleitos tenham esse pensamento, né, de, poxa, eu vou tornar o Brasil melhor para os brasileiros, não para mim. Exatamente. Olha como é que política e economia são importantes. Vou trazer agora para o nosso município, para a nossa realidade. É até um pouco polêmico, mas eu fico confortável de falar sobre isso. O antigo governo aqui do nosso município, que é rural, não adianta falar que Bom Jardim não é rural, uma microcidade de 25 mil habitantes, que o centro, você dá uma volta na cidade e acabou, e tem não sei quantos quilômetros de estrada de chão, como é que uma cidade dessa não é rural? A gente teve, em algum governo antigo, uma facilidade de chegada de várias fábricas em Bom Jardim, como teve a Plast 7 e várias outras. Eu, na minha opinião, na minha humilde opinião, isso não foi benéfico para o município. Muita gente acha que isso foi excelente para o município. Eu, na minha humilde opinião, não. Eu vejo o seguinte, as fábricas que vieram daqui são muito positivas. A gente falou aqui, Larisol, Amelo, Central Norte, que é uma empresa gigantesca. Todos três são grandes, que dão emprego. Mas tanto que as outras que vieram de fora não se sustentaram aqui. Teve mudança de governo, teve isso, teve aquilo. Sem dúvida, mas se fosse de um plano, igual você falou, mudou da esquerda para a direita, se fosse um plano de continuidade, talvez poderia ser positivo. Mas, na minha opinião, é muito mais sustentável um governo municipal que venha investir na agricultura e na pecuária. Porque a gente já tem cultura, a gente já tem famílias que são produtoras. Está na nossa veia. Exatamente. E aí você tira filhos de produtores, igual que aconteceu naquela época, filhos de produtores que estavam acostumados a trabalhar na roça, sabiam fazer o trabalho, para colocar numa linha de produção de fábrica. Ele deixa de ser um empresário, que de todos os áreas, o mais importante que tem é o empresário. Ele deixa de ser um futuro empresário, que ele poderia tocar o negócio da família de agricultura, para ele trabalhar numa linha de produção de fábrica. Depois a fábrica vai embora, ele não é nem agricultor, nem funcionário, nem empresário. Então, na minha opinião, se o município investe na capacitação da mão de obra e na capacitação do produtor, aí tem a sala do empreendedor aqui, que faz bom trabalho, estão de parabéns, tem a Emater, que faz bom trabalho também, mas a gente pode muito mais. O município tem a capacidade de investir nisso, que é um negócio muito mais sustentável, que pode se durar por muitos anos, que traz o turismo para a cidade, né? Agricultura pujante, várias flores, produção de flor com sustentabilidade e bem-estar do produtor, da mão de obra, com florestas intocáveis, nativas e tudo. Como é que isso traz turista para cá? Porque o turista está ali, em Lumiar, né? Tá. O turista já está ali, já vem em Bom Jardim, está melhorando essa parte de turismo. Então, tenho certeza que a agricultura e pecuária bem trabalhada, num plano de governo bem feito, tem tudo para se sustentar, para se perpetuar, diferente das fábricas que a gente teve aqui, e para trazer turismo e rentabilidade para o nosso país, porque a gente precisa, para o nosso município e país, lógico, a gente precisa de produção, a gente precisa produzir, que, na minha opinião, é além de um bem maior, que é você alimentar o mundo. Acho que não existe nada mais bonito do que isso. É verdade, cara. A gente está caminhando para o final do nosso podcast, passa rápido demais. Passa rápido, né? passa rápido. Conversa boa, passa rápido. Corre rápido, mas isso é bom porque dá o gostinho de quero mais. Verdade. Então, tem papo aí para uma segunda parte aí de um outro podcast, com certeza. Com certeza. Eu queria caminhar para o final, cara, sabendo um pouco sobre a marca da FAF, né? O que é a FAF, né? O que hoje vocês fazem com essa marca? O que é a marca realmente? Então, nossa empresa foi fundada em 2018, é uma empresa familiar. Hoje somos sócios eu, minha mãe e meu irmão. E a gente começou
com a fazenda aqui em Bom Jardim, nas Águas Claras, que era do meu avô. E depois o negócio foi melhorando e crescendo. A gente investiu numa outra propriedade na Ponte Berçó. Depois a gente aumentou ela, compramos um pedaço anexo para aumentar a nossa produção. E a gente vem investindo muito aí, tanto na propriedade quanto no gado de corte. Por incrível que pareça, a maior rentabilidade, o maior investimento da empresa são nos imóveis rurais. Que a gente tenta melhorar cada vez mais o imóvel, ser mais produtivo, ser mais lucrativo, para talvez uma venda futura, ou até uma manutenção, um jeito de você proteger o patrimônio do assunto político, que a gente também estava falando. E o gado em si, a pecuária, açougue, seja lá o que for, está inserido para a gente usar esse imóvel rural para a gente poder tirar um dinheiro mensal, anual, para a gente manter a atividade ali da fazenda. Então, hoje a FAF ela trabalha com compra e venda de bovinos, tanto animais vivos quanto para o abate. Né? A gente participa de leilões, conforme a gente tem o raiz da pecuária aqui na nossa região. Então, a gente tanto compra quanto vende. E o objetivo maior da empresa, é a gente perpetuar a pecuária lucrativa. Então, a fazenda veio de um trabalho que era do meu avô materno, que não deslumbrava lucro na pecuária, ele também não precisava. Tinha 40 cabeças de vaca e ele nunca acreditou no trabalho de pecuária para sustentar a fazenda. E, graças a Deus, de 2016 para cá, a gente tornou a fazenda que tinha um prejuízo mensal de 11, 12 mil reais para uma pecuária lucrativa e sustentável. Então, a minha renda vem 100% da fazenda, eu vivo na fazenda e cuido das propriedades. Então, eu me vejo num papel importante aqui na cidade e na região de passar esse ponto de que você pode virar essa chave. Você pode ter a sua propriedade lucrativa, seja na agricultura ou na pecuária, basicamente com informação. A dedicação, trabalho duro, parece que isso já é inerente do agricultor e do pecuarista. Né? Você tem o seu pai, dedicação e trabalhar parece que está na veia. Então, informação é o que falta para o nosso agricultor e pecuarista ter a lucratividade. Então, de forma resumida, a FAF, que é a sigla de Fazenda Águas Férreas, que é a primeira propriedade nossa, a gente usou esse nome até em homenagem ao meu falecido avô, e agroindustrial, porque a gente trabalha na parte de fazenda de agro, e a parte de indústria hoje é feita no frigorífico. Mas a gente tem planos para construção de próprio frigorífico, a gente também tem planos de água mineral, que a gente tem aqui na propriedade uma água de qualidade, já comprovada, com vários testes sendo feitos. E a gente tem um projeto para futuro, aí a gente trabalhar com água mineral. Então a empresa já está nesse... A gente já colocou... Sonhar pouco ou sonhar alto é o mesmo trabalho. Então a gente sonhar em ter um frigorífico, a gente sonhar em vender água mineral, não dá trabalho nenhum a gente sonhar. Vamos ver no futuro como é que vai ser. Então, FAF agroindustrial é por isso. Com certeza. E quando vocês começarem a vender água mineral, a gente compra de vocês. Exatamente. Aí eu vou vir aqui com a garrafinha. A gente faz uma propaganda legal aí, pô. Com certeza, cara. Muito legal. Parabéns, cara. Água, carne, tudo isso está na saúde. Que são os principais patrocinadores aqui do seu programa, né? É verdade, tá aí, tudo junto, né? Os principais patrocinadores estão tudo envolvido na saúde, inclusive o SAF, né? Exatamente. Também. Ele dá descontos em várias consultas, em vários lugares aí, e tá com a gente aqui firme e forte, cara. Então, é legal. E acaba que a soneca também, né, gente? Porque dormir... Que sono. Como que você vai ter saúde para poder tocar a fazenda? Dormindo com qualidade, né? Dormindo com as galinhas e acordando com as galinhas. Com certeza. André, cara, que papo bom, hein, cara? Pô, obrigado de verdade. A honra foi minha. Boa, espero que você tenha gostado também, muito. Porque da nossa parte aqui, né, Thalia? Pô, papo leve demais, muito bacana. Como eu falei, primeira vez que a gente traz um especialista nesse assunto aqui no nosso programa e tendo essa oportunidade de conversar. E é interessante que é um assunto tão inerente aqui da nossa região, da nossa cidade, e a gente ter essa oportunidade de conversar com alguém tão esclarecido e com uma linguagem tão próxima das pessoas, tão popular. Porque, como você falou, o Globo Rural muitas vezes traz uma linguagem tão técnica que quem é leigo não entende nada que eles estão falando. Você trouxe hoje informações importantíssimas e com uma linguagem simples, né, que as pessoas vão poder compreender. Eu quero agradecer de verdade o seu sim, né, ter aceito o convite de vir aqui. E todo sábado você está na rádio também, né? Isso aí. Então, para quem quiser me acompanhar aí, nas redes sociais é FAF Agroindustrial. E eu participo todo sábado, vai fazer 5 anos agora em abril, do programa Manhã Sertaneja.
com meu pai, Vinícius Sertal, que é o meu professor de comunicação. Esse elogio que você me passou da comunicação, eu fico muito grato. Um trabalho e estudo de alguns anos tá valendo a pena. Deixo esse agradecimento também ao meu pai, que me ensinou tudo de comunicação. E não só eu, né? Muita gente. Inclusive eu. É verdade. Eu faço essa participação aos sábados lá no Manhã Sertaneja. Tem transmissão pelo site da Alternativa, pela rádio, pelo Instagram, todo sábado às 7 horas da manhã. Legal demais. Inclusive, sábado passado, eu fui lá atrapalhar a sua fala. Que isso? Que atrapalhar? Nossa, foi uma honra. Fui lá atrapalhar um pouquinho, mas foi bem legal porque surgiu essa possibilidade desse bate-papo aqui, Exatamente. né? É o network, né? É o network. E muito em breve, o pai dele, Vinícius Sertal, vai estar com a gente também aqui no nosso podcast. Provavelmente no mês de março a gente vai ter um super podcast também, conhecendo a história aí de um dos grandes comunicadores da nossa região, não somente de Bom Jardim, mas de toda a nossa região, além de locutor de rádio, quantas cavalgadas que foram feitas, quantos encontros que ele foi locutor, né? E ele é locutor também. Exatamente. E a gente vai conhecer a história dele também. Então, em breve a gente vai divulgar aqui no nosso podcast, no nosso Instagram. Ele é a locução rural da região. É a locução rural, né? E a voz que acorda Bom Jardim. Desperta, né? Bom Jardim. Muito bom, cara, muito bom. E André, mais uma vez, muito obrigado. Siga o André lá, siga a faf.agroindustrial no Instagram. Fique por dentro aí das novidades. Se a pessoa quiser conhecer a fazenda, tem a possibilidade também, Porteira cara? aberta, sem dúvida. Pode mandar uma mensagem lá no Instagram que a gente marca uma visita. A gente conversa igual a gente conversou aqui, ainda com mais, vendo os animais, vendo o manejo, explicando na prática aí como é que o pessoal pode ter lucratividade no gado de corte. Pô, legal. Vou marcar pra gente ir lá conhecer também, cara. Claro. Vai ser bem legal, cara. Eu quero agradecer os parceiros, SAF Assistencial, Soneca Home, também os nossos grandes parceiros da Free Online e também os nossos grandes parceiros do Saúde e Bem-Estar e Laboratório Daylab. São os grandes parceiros aqui do nosso programa No Ar Podcast. E, claro, você pode ficar por dentro de tudo que acontece aqui lá no nosso Instagram. A gente está sempre divulgando a nossa agenda por lá. Inclusive, na semana que vem teremos episódio na terça, na quinta-feira, e você confere a agenda lá no nosso Instagram. Thalia, também muito obrigado. Está sempre na operação do nosso podcast aí. Doutor André, mais uma vez, muito obrigado pela picanha, tá? Eu gostei demais, com certeza. Muito obrigado. Depois eu te mando o feedback também lá e com certeza eu vou procurar lá, eu vou aprender. Aquela pergunta sobre a carne era para mim, você. Tá? Então, era pra mim. Não bota na panela de pressão, não, pelo amor de Deus. Pode deixar. Frigideira bem quente, você tira o bife, faz ela de um lado, faz ela do outro. Pronto. Essa que é a dica. Perfeito, né? André, quiser mandar um abraço aí para alguém, fica à vontade aí. A fala é tua aí pra gente poder encerrar o nosso podcast. Tiago, quero agradecer muito o convite, muito mesmo. Pareceu que a gente ficou aqui meia hora só, fiquei até surpreso pelo tempo, passou muito rápido. Eu estou à disposição, conforme eu já falei aqui, para os espectadores, para quem quer conhecer, para quem quer discutir, para quem quer falar que não concorda, também pode me mandar mensagem, pode estar visitando aqui na Fazenda, em Bom Jardim. Eu estou à disposição. Eu quero, como eu citei aqui, quero agradecer aos bons professores que eu tive lá na universidade, meus professores de Beef Point, de Agrifato, de Integra, tão bons profissionais que me fizeram isso, as minhas boas amizades que eu fiz nessa estrada, que me ajudaram muito, e muito, meus amigos, eu tenho ótimos amigos, excelentes pessoas e ótimos profissionais. Agradecer muito ao meu pai, que a gente já falou, a minha mãe, toda a minha família, que é a minha base. Agradecer a minha esposa, que já vem um filhinho aí, em abril, se Deus quiser. Parabéns. Então é ela que aguenta a barra lá em casa, é ela que me atura. Então deixo um beijo aí para ela, para toda a minha família, e meu muito obrigado a todos. Gente, um beijo no coração. Até o nosso próximo podcast. Que podcast bom, hein, Thalia? Que coisa boa, hein? Muito bom. Episódio 304 concluído com sucesso. Um beijo no coração e até o próximo. Tchau, tchau.